Natural de Passos, Minas Gerais, São Paulino doente, carioca por opção. Ele foi a voz do Charlie Brown, do Karate Kid, entre muitos outros. Sempre em constante movimento, ele é ator, produtor, diretor, entrevistador e agora cineasta. Vamos receber nosso convidado de hoje em Novos Nomes em Cena. Boa noite, amigos. Como foi que o Selton Figueiredo Melo se transformou em Selton Melo? Isso foi o seguinte, eu comecei cantando como calouro infantil. Comecei assim, cantei no Raul Gil, no Bozo, em lugares inacreditáveis. No Bozo? Cantei no Bozo. Cantei no Dárcio Campos, falecido Dárcio Campos. E aí eu fui fazer uma novela na Bandeirantes, numa época que a gente até se encontrava, que você fazia lá Os Imigrantes. Que era o Braço de Ferro? Era o Dona Santa. Era um seriado do Geraldo Vietri, com a Nair Belo. E eu fazia o neto lá da Nair, eu era o filho da Cláudia Alencar. E aí meu nome saiu Selton Melo com 2 L's. E aí eu achei legal, nunca mais troquei. Não foi numerologia, esses papos. Não, aí saiu assim na televisão, eu gostei, entendeu? E depois você fez, logo depois, você fez o Braço de Ferro. Aí fiz o Braço de Ferro. Era uma época forte da Bandeirantes, Quem né? dirigiu o Braço de Ferro não era o Jaime Monjardim. Jaime Monjardim. Eu fazia a novela Os Imigrantes nesse mesmo momento. Exato. Depois acho que tinha Novo Amor, Sabor Depois de... teve... Porque os nomes de novela é sempre meio assim, né? Sabor de Mel. Maçã do Amor. Maçã do Amor. Laços de Paixão. Laços de Algemas Amor. do Ódio. Algemas do Ódio. Essa novela chamava-se Maçã do Amor. Maçã do Amor. Inesquecível. Inesquecível trabalho. Maravilha, TV Bandeirantes. Muito legal, né? Muito legal. Muito legal. Gente muito boa passou por ali. Mas daí você não parou mais, né, Selton? Não parei. Aí o Jaime veio pra Globo, me chamou pra fazer uma novela aqui no Rio, chamada Corpo a Corpo. Eu tinha 11 anos e a gente veio pra cá. E aí fiquei no Rio de vez e aí fiz aqui, minha história foi aqui. E foi direto? Você teve uma pausa no momento? Teve um meio aí do caminho que me pararam de me chamar pra fazer televisão, assim, na adolescência. Foi aí que eu fui pra dublagem, né? Assunto bom pra nós, né? Um assunto maravilhoso. Assunto bom. Eu também fiz muita dublagem. Eu também. E dublagem é uma escola sensacional, né? Aliás, é muito legal, porque você só tem a voz para se expressar e você fica ali vendo, recebendo uma porrada de informação e você não tem seu corpo, né? Então você fica vendo coisas só. E eu acho que a dublagem me alimentou muito nesse sentido, porque eu vi muito filme e muitos atores em cena e hoje eu posso botar para fora, acho que muita coisa que eu vi, assim, nessa época da dublagem. Dublei seriados, Charlie Brown, dublei Ralph Macchio, dublei o Tom Hanks, alguns atores assim. E você já se dublou em algum filme? Sim. E você se sentiu bem? Me senti bem. Eu acho que isso é uma vantagem pra gente, né? Que hoje faz cinema, ter tido essa experiência como dublador, que a gente não fica com tanta paura. Não assim, de se trava, dublar. né? Exatamente. Pelo menos não trava, mas é difícil. É mais difícil a gente se dublar do que dublar um americano. Mas você sabe que eu ouvi um papo uma vez que eu acho que faz sentido, assim, de que às vezes você se dublar, você pode melhorar, às vezes. Não, né? A gente melhora, mas às vezes não. Às vezes não. Tem... Se for uma cena dramática, um negócio que... Aquela respiração, às vezes, que você quer recuperar. Quer dizer, nós podemos fazer aqui uma exibição... Uma pequena exibição de dublagem. Como seria uma narração de um filme... Vamos fazer juntos? Vamos. Vamos lá. Começa você. Aqui. Desde que Deus criou o homem e a mulher... Nunca houve uma noite como aquela. A noite do Iguana. Ele. Um pastor protestante. Ela. Uma prostituta do Tibete. O cenário. O esplendor selvagem do Novo México. A noite do Iguana. Aí vem ele. Richard Burton. Ela. Ava Gardner. Ava Gardner. Ava Gardner. Mais inglês do que o inglês. Ora, vamos. Porque o come on, né? Os caras eles botam, ora, vamos. Parece que temos companhia. Não me parecem muito amistosos. Tem aquela também, assim, vamos tomar um pouco dessa água suja que vocês chamam de uísque, rapazes. É melhor sairmos daqui, antes que nos façam dançar sem música. Sim, cuidado, explosivos. Entendeu? Fica legal, são as placas. Né? As placas, é sensacional. Hospital de Boston.
Arizona, 8 quilômetros. É muito bom. Muito bom. Mas, Selton, quais foram os seus... Claro que isso foi um trabalho maravilhoso, claro que você leva esse humor para todos os trabalhos que você faz. Quais foram os seus trabalhos mais importantes, assim, que você pode... Citar, assim? É. Eu tenho um ano, assim, que eu chamo meu ano de ouro, assim, profissionalmente, foi o ano de 1998. Foi o ano que eu fiz Lavoura Arcaica e, na sequência, o Alto da Compadecida. Então, assim, era Raduan Nassar, Ariano Suassuna, Luiz Fernando Carvalho e Guel Arraes, né? Eram duas obras incríveis. As obras colocadas em cima da mesa já eram ótimas, né? Por si. E foram dois trabalhos distintos, uma tragédia mítica e uma comédia picaresca. E foi um ano muito feliz, assim. O Alto é visto até hoje. E o trabalho com o Luiz Fernando no Lavoura foi um trabalho realmente... que eu não sei quando eu vou ter outra experiência daquela. Assim. Como é que foi? Vocês se internaram A gente ficou internado lá, a gente foi para uma casa no interior de Minas, ficamos lá 5 meses. Né? Pô, todo mundo mesmo, assim, inclusive Walter Carvalho, fotógrafo, todo mundo ficou lá, envolvido. Como lavradores? Trabalhando com a terra, estudando árabe, improvisando em cima do livro do Raduan, assim, quer dizer, não tinha um roteiro, a gente trabalhou em cima do próprio livro. E sem a pressa de, vamos lá, tem que filmar, assim, quando o Luiz, que é um cara realmente muito interessante, um artista muito especial, ele só filmou quando ele achou que realmente a gente estava num estado diferente, num outro estado mesmo, sabe? E isso é uma coisa que não acontece toda hora, você sabe disso, né? Assim, o próprio Raul dizia que viveu 2 experiências na vida dele, assim, que ele considera, assim, relevante, assim, bem forte. O Lavoura Arcaica e Veredas da Salvação com o Antunes no teatro. Quer dizer, para o Raul falar isso, quer dizer, teve 40 anos aí entre Veredas e o Lavoura, então sei lá quando eu vou ter uma oportunidade parecida com o Lavoura. Foi sensacional. E curiosidade, às vezes o Luiz filmava e dava as instruções com a câmera aberta ou isso... Geralmente, filmando e dando as instruções? Muito isso, muito assim... Não tinha o corta, vou falar com ele, depois não. Abre de novo, começa de novo? Tipo, câmera rodando, música no set, aquele clima... Selton, fala quando você quiser. E a câmera rodando. E se eu, de repente, não sentisse, acabava o chassi, trocava, não falei, troca, sem medo de gastar negativo, entendeu? Porque o nosso cinema tem essa coisa de, pô, negativo, não vamos gastar... Tem que filmar. Olha, só tem esse. Vamos tentar fazer de primeira pessoa, porque tem pouco filme. Exatamente. Esse a gente rodou 800 e tantas latas. Assim, Normalmente se roda 300 latas, 400 latas para fazer um filme longa-metragem. 800 e tal. Então, quer dizer, teve uma liberdade de expressão muito grande ali de todos, né? Então, foi uma coisa única, assim. E você saiu dessa experiência... Direto para o Alto. Que era Nordeste... Outro tipo de diretor, o Guel, como é que você viu? Eu costumo dizer que eu fui salvo pelo Alto, porque o Lavoura foi uma experiência tão... Porque a gente mexia com fantasmas ali, né, e coisas deprê mesmo, assim, era uma história trágica, e a gente ficou lá enfurnado, o isolamento que trouxe aquilo pra gente. Então, eu acho que se acabasse o Lavoura e eu tivesse um tempo ocioso, seria duro. Mas não, aí teve o Alto. Então, eu considero que eu fui meio salvo, assim, porque aí era um texto... Você ia ficar carregando o personagem, aquele peso, sei lá, ia ficar pirando em casa, assim. E não, aí fomos pro Alto, divertido pra caramba. Foi um grande encontro com o Matheus, que é um ator que eu não tinha trabalhado, assim, a gente se afinou muito bem, que ali era fundamental isso, né, uma dupla, era um trabalho de dupla. Nunca tinha trabalhado com o Guel, e foi também um encontro bacana, E aí ali foi leve, entendeu? Então, assim, eu saí da lama pro sol. Assim. E o Guel é um diretor que trabalha com o texto decupado, digamos assim. Ensaia bem, ele grava editando já, né? Muito interessante. E eu acho que pro ator, o bom é isso, né? Você trabalhar com diretores que te estimulem, enfim, sensações diferentes e que tenham métodos diferentes. Eu acho que é isso que te faz ir crescendo e aprendendo. Basicamente é diversão, né, Celso? Né? Mesmo aquela pauleira da gramar, sofrer. Sem dúvida nenhuma. Você teve uma coisa física também? Também teve que emagrecer? Também teve. Uma luta... Também teve. E até gostaria de dizer uma coisa. Você ainda não foi no meu programa
no Tarja Preta, aqui no Canal Brasil, sempre às sextas, às 10 da noite. Você ainda não foi lá, mas você vai. Mas eu aproveito para dizer isso para você aqui, que você me impressionou muito. Assim, eu tinha 21 anos e foi meu segundo filme, o La Marca. E quando eu cheguei no set e te vi fazendo, e você estava muito magro e muito envolvido ali no trabalho, eu queria te dizer isso aqui de coração, de que aquilo para um ator jovem foi muito bonito. Eu vi um ator em cinema fazendo um trabalho visceral e aquilo ficou gravado na minha memória de uma maneira muito bonita, assim. Acho que foi um trabalho incrível que você fez ali e tamo junto. Obrigado, obrigado. Mas eu acho que é isso, quer dizer, tem uma pergunta. O ator, ele tem essa necessidade, talvez essa insegurança, e ele agarra qualquer possibilidade de desenvolver aquele personagem, Sim. né? Mas não é sofrimento isso, né? Quer dizer, é alegria, é prazer. É prazer em Você descobrir. vê isso assim, Vejo. quer dizer, mesmo quando você estava lá na roça, capinando, tinha assim, claro, você tinha companheiros estimulantes, pessoas maravilhosas. Leonardo Medeiros, Simone Spoladori, Juliana Carneiro da Cunha. Que veio especialmente... Que veio para fazer o filme e trouxe toda a experiência do Teatro Soleil para aquele processo nosso e que tinha muito a ver com o processo do Teatro Soleil, de trabalho em grupo. Internado, assim. Internado e todo mundo fazendo tudo, de não ter uma estrela, de ser todo mundo junto. A Juliana foi fundamental naquele processo ali. Isso é prazer, né? Prazer total, prazer total. Quer dizer, na profissão a gente tem esse sentido da dedicação, da procura honesta, de ser honesto com o personagem, mas ao mesmo tempo a gente está brincando com isso. Exatamente. É lúdico mesmo. To play, brincar. To play. Brincar. Isso aí. E você começou a brincar muito cedo, né, Celton? Pois é, eu acho que isso tem vantagem nisso aí, eu acho. Porque eu acho que eu ainda sou, tenho um olhar sobre a profissão daquele menino, sabe? O menino da Dona Santa. Isso. Nesse momento que você ficou, vamos dizer assim, parado, digamos assim, pararam de te chamar, o que pintou? Pintou tudo, não vou fazer mais. Eu me considero meio um sobrevivente. Eu não acho legal começar a criança. Recado às mães. É mesmo? Não acho legal, porque é uma criança, não tem noção direito da vida. Aí você tá ali com 9 anos de idade fazendo novela, as pessoas te parando na rua, falando parabéns, você fala obrigado. Aí você é o diferente da escola, o que sai mais cedo para gravar. Aí de repente você não tem. Eu conheço vários colegas da minha época que não estão mais hoje, por vários motivos, porque não foram mais chamados. Às vezes os pais atrapalham. Eu tenho sorte disso também. Os meus pais sempre me deram ferramentas e nunca me impuseram nada. Só foram me guiando. Nunca falaram assim, vai lá, pô, fala com o diretor não sei quem. Pô, e aí, viemos pro Rio, você não vai lá atrás do fulano. Porque tem uns pais malas, né, cara? Então eu me considero meio sobrevivente, assim, tipo, de ter começado cedo e ter conseguido ainda continuar na profissão, porque é meio difícil, é meio pirante. Pode geralmente o ator mirim, ele acaba tendo... complexo de Baby Jane, né? Tem algum distúrbio, não é? Exatamente. Coisa assim. Não que eu não tenha alguns. Não, parece que você não tem nenhum, assim, aparentemente. Você atua, você grava, filma. Seria alguma coisa assim? Você, não, eu nunca mais vai acontecer isso comigo de... Olha, talvez. Nunca pensei nisso, Paulo. Nunca pensei nisso, mas é interessante isso que você está falando. Se não me chamarem, eu filmo, edito, monto e me boto em cena e boa noite. Tem isso, acho que tem isso que eu nunca pensei e tem uma outra coisa também, que eu não me considero um ator, eu me considero um artista. Às vezes tem coisas que você quer se expressar e às vezes não é como ator. Às vezes é escrevendo, às vezes é dirigindo um outro ator. E, Celton, o que tem assim na sua casa, na sua estante? Os livros, os discos ou filmes, as coisas que... Tem de tudo. Eu sou um leitor, eu me considero um leitor normal. O que eu acho que é um leitor normal? É aquele leitor que às vezes está absolutamente vagabundo, não lê nada, e às vezes está lendo 4 coisas ao mesmo tempo. Então, no momento agora eu estou lendo muito sobre o Antonioni, toda a história dele, e Godard, o cinema Nouvelle Vague, estou muito interessado nisso. E gosto muito do John Cassavetes, também tem uma biografia dele lá. Eu adoro o Toureiro, lá de Santos, né? Eu acho um autor maravilhoso. Eu adoro Terra Papagaio, o Ira, que é um livro dele, que eu até tenho vontade de um dia fazer um filme com esse livro dele. Gosto de muita coisa. E música eu ouço Ben Harper, Ira, gosto de jazz, gosto de um monte de coisa. E filmes? Filme, pô, sou cinéfilo, né? Adoro
citaria aqui um monte. Para mim, o melhor filme brasileiro de todos os tempos é o filme dos Ganzerla, O Bandido da Luz Vermelha. Fantástico. Eu acho fantástico esse filme, eu acho ele à frente do seu tempo, assim. Esse filme hoje, ele é impressionante, a montagem dele, eu acho incrível. E gosto muito de outros filmes, Paris, Texas, Poderoso Chefão, Laranja Mecânica, muitos filmes que fizeram minha cabeça. Você tem algum ritual para entrar em cena? Assim, Eu não gosto de chegar muito em cima, gosto de chegar um pouco antes, assim, porque assim, tem trabalhos e trabalhos, né, em teatro. Tem trabalhos que você, às vezes, tem que chegar, aquecer bastante o corpo, aquecer a voz, porque exige mais de você, às vezes, fisicamente, como foi um espetáculo que eu fiz chamado Desastrose, que era um cara que tinha artes marciais. Aí, puta, tinha que chegar mais cedo, porque tinha que estar aquecido o corpo e tal. Agora tem peça que a gente chega e faz, assim, que já tá. Tem uma peça que eu faço há 5 anos, chamada O Zelador, que eu produzi, e a direção é do Michel Berkovitch. E a gente faz há 5 anos aí, a gente vai pra estrada. Essa peça é uma peça de repertório, assim, é que nem banda de rock. Assim, deu brecha... É Pinter? É um Pinter maravilhoso, assim, que a gente adora fazer. E sempre que dá uma brecha, a gente vai pra estrada com ela. Pega cenário nas cidades, sabe assim? E aí isso é legal também, porque vem elementos que às vezes acham quinquilharias na cidade, que a gente acaba agregando. E, assim, Celton, eu tive o prazer de ver você, talvez num dos primeiros trabalhos seu de teatro, no Tablado. No Romeu e Julieta. Romeu e Julieta. Eu fazia o Mercúcio. Então, fala um pouco dessa experiência com o Damião, dessa época. Isso tem a ver, assim, porque esse período aí que eu fiquei fora da televisão, que eu fiquei fazendo dublagem, eu fiz um filme dos Trapalhões, chamado Uma Escola Atrapalhada, onde eu conheci Leonardo Brício, que falou assim, como é que você nunca fez teatro, cara? Vamos embora, fazer teatro, tablado e tal. Eu nunca tinha feito, tinha começado criança. Vamos lá, eu tinha medo de teatro, achava que não conseguia fazer com plateia. Vamos lá, tal. E aí fui lá e foi realmente um encontro, assim. Foi, aliás, quando eu relaxei. Até então eu ficava com esse grilo da televisão, assim, pô, será que a televisão nunca vai rolar? Quer dizer, quando eu desencanei, me viram no Romeu e Julieta e me chamaram para a TV de volta. O que é a loucura do ator para você? Celton, a história da loucura, o que se diz do ator, que o ator é louco e que não sei o que e tal. Olha, eu acho que o ator é bem lúcido, porque ele enxerga a realidade e transforma a realidade em arte. Mas eu acho que a loucura do ator é outra. Eu acho que a loucura do ator é ser esquecido, não ser mais lembrado. Sabe assim, pô, tem um filme que é muito emocionante, esse, o filme Ed Wood, do Tim Burton, e o Martin Landau faz um trabalho fantástico. Ele faz o Eu dublei o Martin Landau durante muito tempo. Sensacional. E ele faz nesse filme o Bela Lugosi, que morreu, que estava, final de vida, viciado em morfina, e ele se fantasiava de Drácula para ganhar um trocado em festa de criança. Isso é a loucura do ator, assim, o que o ator... Essa angústia. É o pânico do ator, acho que é essa, assim, acho que esse é o pânico, acho, do ator. De ser esquecido. Ser esquecido, de não poder se expressar mais com a sua arte. E talvez também o fato dele ser julgado por alguma coisa tão... subjetiva. Né? Também. Talento, o que é talento? O que é carisma? Pois é, o que é, né? Não sei também, não. Então a pessoa é muito carismática. Depois que a pessoa faz muito sucesso, ela é muito carismática. Pois é. E tem muitas invenções também hoje em dia, né? Um cara que entra, faz 3 novelas, e aí você fala, ele é muito carismático, mas ele some, nunca mais vai visto. E o corpo nunca mais é encontrado. Ele dura 3 novelas, ele é muito carismático em 3 novelas. Porque a profissão é dura, cara. A profissão é dura. Você tem que trabalhar, tem que estudar, tem que ver coisa, ficar atento. Acho que tem gente que às vezes acha que... Eu tenho a impressão que hoje em dia todo mundo quer ser ator, assim. Quer ser ator, apresentador, manequim, atriz e modelo. E acho que aí inflaciona o mercado e tem muita gente boa que não tem espaço. Mas isso aí eu daria um outro programa enorme aqui e tal. Sim, mas desculpa te cortar. Mas você fala de um negócio que eu acho que é legal falando nisso aqui que a gente está falando. Que é o negócio das TVs locais, né, que é uma coisa que você defende há um tempo. Eu acho que isso é importantíssimo. Em Manaus, a TV produzir as suas minisséries, seus seriados, porque você estaria dando oportunidade para esses artistas de lá estarem contando suas histórias, os técnicos e artistas, né? Isso era uma maneira, por exemplo, de artistas do Brasil inteiro poderem ter seu espaço, não precisarem ter que vir para o Rio ou para São Paulo, ter lá o seu espaço.
Mas, Selton, você escolhe muito os seus trabalhos, ou você vai fazendo... Mas você tem escolhido, você tem feito menos novela. Tenho. Eu acho que por ter começado criança em novela, foi o que eu mais fiz. E é importante dizer, assim, de que eu faço parte de uma geração, eu tenho 32 anos, eu faço parte de uma geração privilegiada, que pegou o cinema acontecendo. E estou encantado com isso. Estou encantado com a possibilidade de atuar em cinema. Esse ano eu vou fazer 4 filmes. Assim, e adoro essa coisa de... Primeiro que é mais rápido. Segundo que você tem aquela meticulosidade, um trabalho precioso, né? Tanto do pessoal da arte, com tudo, né? É tão precioso, assim. E então, assim, eu tô muito encantado mesmo com como atuar para cinema. E descobrir mesmo, porque é uma descoberta. Porque a gente sabe muito bem fazer televisão, a gente sabe fazer teatro. Agora, cinema, a gente não teve uma escola, né? Então, a gente está aprendendo fazendo. E a minha geração está tendo essa possibilidade e eu quero estar e estou fazendo. Ficar solto em cena no cinema talvez seja mais complicado. Né? Sem dúvida. Na televisão, parece que o desempenho flui mais porque é um desrespeito com a câmera. Exatamente. Você sente isso no cinema? Claro, claro. Quer dizer, aquele compromisso... Você sabe que são 24 fotografias ali por segundo, mas você consegue se soltar. Uma coisa, por exemplo, que é difícil fazer em cinema é ser cotidiano, né? Como a gente consegue fazer tão bem nas novelas, né? Ser cotidiano, fazer um filme assim, de gente aqui na cozinha, tomando café. Isso em cinema é uma coisa que a gente ainda está tateando. Porque no cinema, a câmera vai para um lado, vai para o outro. Quando vai para um lado, é meia hora, uma hora. Quando vai para o outro, mais meia hora. É o exercício da concentração, né? Eu tenho a impressão que no set de cinema, se aparecer um disco voador, ninguém mexe na posição da câmera. Ninguém mexe. Não, deixa o disco voador, vem, dança, depois a gente vê aquilo. Exatamente. Esse é um compromisso. Com aquilo, com aquela obra. Não, ninguém vai filmar os hominhos, né? Os OVNIs não. Mas isso eu estava falando outro dia com a Renata Sorrah, assim, de que tá rolando cinema nessa minha geração. Que bom que a gente tenha 3 opções e não só 2. Né? E eu continuo fazendo teatro, continuo produzindo minhas coisas e continuo fazendo televisão também, mas coisas mais curtas e tal. Se você fosse, por alguma razão, proibido de atuar, você faria o quê? Pois é, eu acho que eu seria artista, de alguma maneira. E eu acho que seria música onde eu ia parar, assim. Eu gosto muito de música, acho que eu seria músico. Você se sente bem no palco, tocando? Você me sinto, gosto. Faz shows de vez em quando, por exemplo? Faz tempo que eu não faço, mas já tive banda e tudo, e gosto bastante de música, o universo da música. E os seus conhecimentos musicais, dos instrumentos que você toca, tudo, às vezes você usa isso? Uso, sim. Eu acho que a música é um alimento também muito interessante na hora de uma composição de um personagem, por exemplo. Né? Às vezes você descobre um personagem, às vezes tem uma música que tem a ver, um tipo de música que tem a ver com aquele personagem. Aí você fica ouvindo aquele tipo de som, aquilo está te alimentando. Música é um grande alimento, né? O que você pretende, Selton, assim, com a profissão, um sonho, transformação? Ou você acha que existe isso, uma função? Ou é só diversão ou tem mais que isso? Não, acho que tem mais. Acho que tem reflexão. Eu acho que tem... por exemplo, essa peça que eu faço há 5 anos é um texto muito legal, muito poderoso do Pinter e que faz pensar, é divertido, mas faz pensar. E às vezes a gente viajando pelo país aí, a gente sabe que vai muita gente, às vezes porque é você, porque vai lá ver o cara do Auto da Compadecida. E eu acho que é função do ator fazer com que essa pessoa leve uma, assim, e vá para casa pensando na vida. Entendeu? Que não seja... Eu acho que o teatro é muito sagrado, assim. Acho que o teatro é um lugar sagrado. Como assim? Por exemplo, eu faço comercial, faço o que for, novela. Agora, teatro, eu acho, por exemplo, eu acho um lugar sagrado. Assim, eu não tenho vontade de fazer uma peça... Por fazer comercialmente caça-níquel total, pagar um dinheiro viajando, assim. Se ela for sucesso, que ótimo. Mas, não, acho que o teatro é sagrado. As pessoas saíram todas de casa, combinaram, marcaram com antecedência. Elas têm que se divertir e tal, se emocionar, mas elas têm que sair com alguma coisa na cabeça. Eu acho que eu pretendo continuar fazendo isso, não só no teatro, na TV. Eu quero dirigir mais, quero fazer meu filme, estou escrevendo um roteiro com o amigo Marcelo Vindicato, que trabalha comigo no Tarja Preta. Pretendo fazer já. Vou fazer. Estou indo. Constante movimento, como você falou no início. Constante movimento. Constante movimento. É isso mesmo. Bom, Selton Mello,
ator de cinema, teatro, televisão, um dos mais brilhantes atores jovens ainda. Você vai gostar muito desses jovens. Daqui a pouco você vai adorar ser jovem. Certo. Acabamos de ter aqui a presença desse brilhante ator, Selton Mello, que no cinema fez Nina, Garotas do ABC, Irmão Urso, Lisbela e o Prisioneiro, Lavoura Arcaica, Caramuru, A Invenção do Brasil, A Nova Onda do Imperador, O Alto da Compadecida, Guerra de Canudos, La Marca, O Que É Isso, Companheiro e Flora. Na TV fez Dona Santa, Braço de Ferro, Corpo a Corpo, Pedra sobre Pedra, Olho no Olho, Tropicaliente, A Indomada, Força de um Desejo, O Alto da Compadecida, Os Maias e os Aspones. No teatro, Romeu e Julieta, O Ateneu, Esperando Godot, Os Zeladores Astrose. Recebeu 2 indicações ao Grande Prêmio Cinema Brasil de Melhor Ator por Lavoura Arcaica e Lisbela e o Prisioneiro e venceu por Lisbela e o Prisioneiro. Ganhou o troféu Candango de Melhor Ator no Festival de Brasília por Lavoura Arcaica. Ganhou o prêmio de Melhor Ator do Festival de Havana por Lavoura Arcaica. E aí, ela entrou no ônibus e deixou ele pra trás. Mas por que ela não fica com ele, meu Deus? Porque ela deixa ele com a família dele. Mas por que ela deixa ele de boa? Porque ela é muito sozinha, não quer ficar com ele, sei lá. Mas por que? Pô, assiste o filme, cara, na boa, é um clássico.